Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui só para lhe dizer ou lhe perguntar: você tem promessa? Espere na promessa. Mas se você tem chamado, vá nesse seu chamado, vá nessa garra. Insista, persevere. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele tinha um chamado quando ele pensou em desistir. Antes dele desistir, ele parou para ouvir a voz do Todo-Poderoso. E quando ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, a voz que ele ouviu foi: desce-te à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, quando ele chega na casa do oleiro, ele diz que o oleiro está fazendo um vaso. Ele diz que aquele vaso quebra na mão do oleiro, mas o oleiro pega o mesmo barro, começa a modelar novamente para fazer outro vaso. Inclusive ele ia fazer o mesmo vaso que ele estava fazendo. Mas quero dizer para você, nesse seu chamado, não desiste, persevere e deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Antes de você desistir, vá, desça na casa do oleiro. Jeremias tinha um chamado. Ele disse que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Deus mandou que ele fosse na casa do oleiro. Elias também tinha chamado. Quando ele deitou debaixo do pé de zimbro, ele pediu a morte. Deus enviou um anjo, alimentou e disse: vá, que a sua caminhada é longa. Isso é chamada, isso não é promessa. Promessa é quando Deus fez para o povo de Israel que ia libertar quando estivesse no cativeiro. É promessa, mas chamado é para aqueles que têm coragem e persevera. Então não desiste do seu chamado. Moisés, quando foi mandado voltar ao Egito para tirar o povo do Egito, não era promessa, era chamado. Promessa era para o povo que um dia saía de lá, mas o chamado foi para Moisés. Insista no seu chamado, persevere. Antes de você desistir da sua caminhada, espere a resposta de Deus, que ele vai dizer: desça a casa do oleiro. Que ele vai dizer: depois que for transformado, é o momento de você voltar e terminar o seu projeto. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Hoje, 18 de junho, já 19 de 2020, que esta palavra fique ao seu coração.